esse é o estudo do Evangelho Rede Vivo, né, que a gente já está há bastante tempo aí, e a Marta é uma das organizadoras, né, desse projeto tão lindo, e tem acompanhado nós durante todos esses anos, sempre que a gente solicita, ela vem nos auxiliando. Então, é uma alegria tê-la conosco mais uma vez no estudo do Evangelho Rede Vivo. Então, a Cléo, por favor. Eu também peguei de última hora, Silvana, como você me pediu, e eu tive um curso de francês e terminei assim, um atrás do outro, né? Então, a Marta, ela é participante ativa da doutrina espírita, né, como nós sabemos, e ela sempre se dedicou às atividades de formação doutrinária do trabalhador espírita. Ela é integrante da Federação Espírita Brasileira desde 1980, atualmente coordenadora das comissões regionais na área da mediunidade e uma das vice-presidentes da federação, correto? Eu só não sou mais coordenadora da área da mediunidade nacionalmente. Quem é agora é o Jacobson Santana. Ok, perfeito. Obrigada. Mas, independente disso, a Marta colabora em todas as áreas, nacional, internacional. Porque o meu cargo de vice-presidente de unificação é uma supervisão de todas as áreas, na parte doutrinária. Tá certo. Então, a Marta Antunes de Moura ainda colabora frequentemente com artigos para a revista O Reformador, né? E colaborou com a FEB Editora, com o livro Atendimento Espiritual pelo Passe. Né? Essa autobiografia, essa é um pouco da autobiografia que eu encontrei na internet. Então, a gente precisa atualizar, né? Obrigada, Marta. Nada. Então, dá boas-vindas a Marta. Tem uma pessoa, Marque, não sei se é o nome dela, que já meu nome é Patrícia, mas eu estou usando o laptop aqui do meu marido e por isso. Bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada. O assunto é muito importante, me interessa muito. Que bom, então seja bem-vinda. Silvana também, que eu estou vendo ali. Então, para iniciar, nós vamos fazer a nossa prece. Boa noite, Silvana. Vou pedir para a Jussara fazer a nossa prece de abertura. Você faz, Jussara? Claro. É com muita alegria em nossos corações que uma vez mais nos reunimos entre amigos, aqueles que compartilham o nosso mesmo ideal, o ideal de servir na seara de nosso mestre de amor, para que o trabalho de iluminação de todos possa ser feito. Rogamos aos amigos espirituais que abençoam esse trabalho, que trabalham para que o movimento na Suíça possa cada vez mais se fortalecer, que protejam a todos os grupos, e a nossa querida Marta hoje, que estará assim contribuindo para alargar ainda mais os nossos horizontes, tocando os nossos corações e nos motivando para a boa luta. Com muita gratidão, pedimos então proteção e auxílio para mais esta oportunidade, que assim seja. Assim seja. Então, Marta, querida, a palavra é sua. Tá bom, Silvana, muito obrigada. Antes de cumprimentar o pessoal, eu quero te perguntar, como é que vai ser? Eu era para ter te perguntado antes. Eu faço uma exposição por quanto tempo? Vai abrir para perguntas? Como é que vai ser? Normalmente a gente faz uma exposição de 45 minutos e abre para perguntas no final. Tá bom. Então, eu vou fazer assim. Então, queridos irmãos e irmãs, Silvana, amigos aí da Suíça, Jussara, todos aqueles que estão nos escutando, nos vendo, eu envio aqui do Brasil, com muito carinho a todos vocês, o nosso abraço muito fraterno. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre José, que é o tema 3 do segundo livro do programa O Evangelho Rede Vivo.
José é uma personalidade e uma personagem também da história, não só da história religiosa cristã, mas da história de uma maneira geral, porque é uma pessoa que a gente sabe pouca coisa, que temos poucas informações. E, ao mesmo tempo, foi uma pessoa que desempenhou um dos papéis mais importantes para o cumprimento da missão de Jesus entre nós. Então, é um espírito que tem uma característica da personalidade, da maneira de ser, que ele, o tempo todo que a gente lê e o pouco que existe a respeito dele, a gente vê que era uma pessoa discreta, uma pessoa mais silenciosa. A gente não vê ele falando, não vê uma frase, um pequena um pequeno discurso, uma coisa assim dele. A gente vê de Maria, a gente vê de João Batista, a gente vê dos apóstolos, a gente vê de vários discípulos que não eram membros do colégio apostolar, mas de José a gente não vê. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente aquela força que está ali o tempo todo, porque não bastava Maria, com sua meiguice, com a sua juventude, ela era muito jovem, possivelmente uma pessoa de uns 15, 16 anos, por aí, era muito jovem, mas não era suficiente, era preciso que tivesse um ponto firme para que garantisse não só a vinda do Cristo entre nós, mas que também pudesse dar garantias para que ele, Jesus, pudesse cumprir a sua missão. Nós, quando vamos nas fazendas, nas propriedades rurais do mundo todo, a gente vê que as propriedades são cercadas, tem cercas. Hoje em dia tem cercas mais modernas, de ferro, de metal, mas no passado, ainda existe também no presente, eram cercas de madeira, que é o que ainda predomina no mundo. Mas a gente nota que entre naquele cercado, eles têm um tronco ou de árvore ou uma barra de metal mais grossa que as cercas se unem. Isso, em língua portuguesa, se chama mourão. O mourão é o que sustenta o cercado. É aquilo que mantém firme aquela cerca em pé, para que ela não caia, independentemente das tempestades, dos animais que podem tentar invadir ou que se bate contra ela. Então, o mourão é o que garante aquela cerca, aquela grade, que às vezes de longe assim, a gente olha, é apenas uma tela. Então, José, me ocorreu essa imagem ao lembrar de José. Ele é um mourão. Ele não precisa falar, ele não precisa estar na linha de frente. Então, isso exige, só essa qualidade, ele já revela a grandiosidade do espírito dele, que não buscou glórias, mas que veio para servir e dar condições para que o governador espiritual do planeta pudesse vir entre nós e exercer a sua missão. Então, nesse tema 3, nós analisamos os versículos 18 a 25 do capítulo 1 do livro de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, né? E nós não vamos dar para aprofundar nos detalhes, né? Vamos falar de uma maneira geral aqui, nesse pequeno estudo, nessa pequena colaboração. A palavra José, ou Yosef, ou Yassá, no hebraico, significa Deus adiciona filho, quer dizer, é Deus, o Criador, que adicionou um filho, no caso, o Yosef. Ele é mais conhecido na religião católica, no meio dos católicos, como São José é um membro da Sagrada Família, né? Jesus, Maria e José. Mas ele, normalmente, assim, no meio religioso em geral e não religioso,
em termos de história, ele é conhecido mais como José da Galileia, porque, aparentemente, ele não só nasceu, mas como ele viveu toda a sua existência. Nós nem sabemos quando é que José desencarnou. Nós não sabemos. Nem sabemos quando ele nasceu. Ele aparece no cenário, no momento em que começam os evangelistas, assim mesmo não são todos evangelistas, Mateus, Lucas e João fala de uma maneira muito indireta e Marcos não fala sobre José. Então, nós sabemos da existência dele no momento em que o anjo aparece a Maria, a jovem Maria, que, segundo Lucas, que dá maiores informações, Mateus dá, mas quem dá mais é Lucas. Maria estaria noiva de José. Pelo que se deduz, e alguns estudiosos, tem grandes estudiosos, inclusive da linha protestante, como Champlin, ele, um americano que fez pós-doutorado, inclusive, nessa área, mas ele terminou optando por viver no Brasil, onde ele era professor da Universidade de São Paulo, dessa parte do cristianismo primitivo. Então, Champlin nos relata, e outros historiadores, que José era viúvo e que ele tinha filhos, né? Então, do casamento. E segundo uma lei que ainda não tão forte como no passado, mas ainda existe na tradição judaica, sobretudo no meio mais ortodoxo, é a chamada lei do levirato. A lei do levirato é o seguinte: se um chefe de família morre, desencarna, o seu irmão ou seu parente mais próximo deve casar com a viúva. Isso é uma lei, é uma tradição da cultura judaica. E que se a gente for prestar atenção, eu me lembro da época dos meus bisavós e tudo, havia mais ou menos uma coisa dessa, nesse sentido. Então, o que aconteceu? José estava viúvo, precisava casar, porque a lei do levirato estabelece que casa. Ele tinha filhos, então ele fica noivo de Maria. Para a cultura judaica daquela época, hoje as coisas são bem mais diferentes, mas naquela época o noivado era uma fiança. Aliás, até a palavra parece que em inglês é fiancé, né? Então, a fiança era praticamente casado. Em algumas culturas ocidentais, por exemplo, na Inglaterra, no século XIX, para que vocês possam ter uma ideia, se alguém rompesse o noivado, a noiva, ou o noivo, sobretudo o noivo, teria que pagar uma espécie que nós chamamos hoje de indenização, porque ia na justiça e tudo, porque praticamente não estava casado, não havia uma convivência conjugal, mas era uma garantia. Então, José estava noivo de Maria. Ela prometida em casamento, mas eis que Maria, aparece um anjo a Maria e fala que ela seria chamada bem-aventurada, porque cheia de graça, porque ela seria a mãe do Senhor, do Salvador. Maria só faz uma pergunta muito humilde ao anjo, ao espírito superior, né? Ao espírito puro. Anjo para o espiritismo é espírito puro, que não precisa mais reencarnar, só se quiser. Então ele pergunta: mas como vai se dar isso? Se eu não tenho, quer dizer, eu não tenho homem, eu não tenho uma vida conjugal com outro homem. Então, aí é que nasceu, a partir daí, nasceu na história do cristianismo essa questão do Espírito Santo, e que a Igreja Católica, ela, vamos dizer assim, trabalhou muito essa ideia, porque ela veio depois, em um dos concílios, a criar a Santíssima Trindade. Então, a Santíssima Trindade
É o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas esse Espírito Santo, para nós espíritos, mesmo para os estudiosos dos dias atuais, é uma figura assim, um tanto quanto vaga. Porque, veja bem, ela não teve contato com os homens, ela não tinha uma relação sexual. E de repente, ela fica grávida. Quer dizer, poderia-se pensar que ela teve com José, mesmo considerando a rigidez da tradição. Mas, não, ela fala logo para o anjo, como vai ser isso se eu não tenho contato, né? Bom, então, nasceu essa história que foi muito reforçada pelo catolicismo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é uma figura assim, que não ainda está corretamente explicado. O Espírito Santo Agostinho, que é um dos escritores, um dos autores de textos na doutrina espírita, ele falou, na época dele, ele era um grande teólogo, né, católico, e, inclusive, ele é considerado pai da igreja, um dos pais da igreja. Ele falava de uma hipótese, de uma teoria que ele levantava, chamada dos íncubos e dos súncubos, em que, ou seja, uma pessoa encarnada, vamos falar na nossa linguagem, poderia ter uma relação sexual com um espírito desencarnado. E podia até engravidar. E podia engravidar, inclusive, sem ter rompimento do ímen, no caso da mulher. Não tinha rompimento do ímen. Quer dizer, na hora do parto, é que via que o ímen estava intacto. Mas isso era uma teoria levantada por Santo Agostinho, que ele não aprofunda muito, mas que muito dessa teoria dos íncubos e dos súncubos, eles eram chamados demônios, que eram espíritos maus que faziam isso. Então, nós não podemos imaginar nessa situação de Maria. Então, existem muitas histórias, existe, sim, possibilidade de uma moça, de uma chamada virgem, uma pessoa que nunca teve contato sexual, ela engravidar, mas, de qualquer maneira, o espermatozoide chegou lá. Chegou no óvulo dela. Ou na roupa, numa coisa, são coisas mais difíceis, mas chegaram. Então, essa questão que eu estou falando para vocês é o que nós temos que ter a mente aberta, mas no seguinte, não invalida que Maria ficou grávida e que Jesus nasceu por ela, lá no Mister Maria, lá em Belém. Agora, e a situação não deve ter sido uma situação muito comum diante dos textos que nós temos, né, gente? E nós sabemos que os textos dos evangelhos, todos sobre o Novo Testamento, eles foram muito manipulados para adequar a uma doutrina. Então, muita coisa foi manipulada, muita coisa se perdeu, muita coisa não foi que não tenha sido manipulada, mas foi resultado de uma interpretação. O certo é que José se surpreendeu com aquilo. Ele ficou surpreso quando ela falou, quando ela aceitou o que o anjo, que o Espírito puro falou para ela, ele falou: eis aqui a serva do Senhor, faça de mim segundo a sua vontade. Ela mostrou uma submissão, mas nem na cabeça dela ela entendeu aquilo direito, segundo esse relato. José ficou preocupado e, no primeiro momento, conforme fala Lucas, ele quis rejeitá-la. Né? Mas depois, como ele era um homem de boa índole, ele ponderou, ele pensou e chegou à conclusão que não valeria a pena e casou com ela oficialmente, e para que ela, porque o que aconteceria se ele rejeitasse? A rejeição na tradição judaica daquela época era extremamente rigorosa, era morte por apedrejamento. Então, ele pensou, viu que ela estava inocente naquela história, então resolveu aceitar a situação. Então, aí já mostra que é uma pessoa que pensa, que pondera. Porque depois nós vamos ver que o espírito,
o espírito puro, esse anjo, aparece para ele também várias vezes, vai guiando, vai fazendo todo o traçado para Jesus. Bom, eu me prolonguei um pouco nisso, porque quando a gente estuda isso no presencial, pelo menos quando a gente estava estudando, é o que todos perguntam: como é que é o negócio do Espírito Santo? Como é que pode? Mas, de alguma maneira, nós sabemos que o plano espiritual tem recursos que nós desconhecemos ainda, nós vemos recursos de tecnologia, de tudo isso, que poderia muito bem fazer uma fecundação do óvulo. Isso é possível. Não essa história do Espírito Santo, assim, dentro desse misticismo e mesmo desse simbolismo. Mas, à luz da razão, pode sim ter alguma maneira, como nós encontramos homens que já foi encontrado feto dentro do ventre dele, são homens, ele não tem útero, encontrou na cavidade abdominal. Então, de vez em quando, a gente encontra umas coisas dessas. Nós encontramos moças que vão dar à luz e que elas estão com um ímã perfeito. Então, tem muitas coisas que nós desconhecemos, mas que é viável, que é possível. Se um espírito pode materializar, pode conversar, pode nos abraçar, pode deixar, por que ele não poderia ter um relacionamento ou transmitir o seu DNA diretamente, o seu código genético diretamente e no óvulo? Poder pode. Pelos processos de transporte e materialização, se pode. Mas a história não explica isso, nem poderia explicar, porque essas coisas de DNA, de fecundação in vitro, tudo isso, o chamado bebê de proveito, isso muito tempo depois, 20 séculos depois. Mas, de qualquer maneira, fica isso aqui para a gente analisar, e quem gosta de pesquisar e analisar mais isso. Agora, José foi ainda falando da personalidade dele, ele é uma pessoa que nós temos uma grande consideração por ele, porque ele sempre se revelou discreto, calado, humilde, ocupando um plano de fundo. Mas ele não era uma criatura, assim, vamos dizer, simplória. A impressão que dá para nós é que ele, mesmo que antes ele não soubesse da vinda de Jesus, mas ele conhecia as Escrituras. Então, quando todo bom judeu daquela época conhecia as Escrituras, podia não colocar em prática, mas conhecia as Escrituras. E ele conhecia a Escritura, ele sabia que Malaquias, que Jeremias, Isaías, o grande Isaías, tinha previsto que viria o Messias e que viria da casa de Davi. Por isso é que Mateus, na genealogia de Jesus, faz tanta questão de colocar que Jesus é o Messias. Mateus, do princípio ao fim do evangelho dele, quer mostrar que Jesus é o Messias, aguardado pelo povo judeu. E Mateus, inclusive, ele comete, vamos dizer assim, entre aspas, uma espécie de incorreção, porque, para a tradição judaica, ainda hoje, quem dá o nome de família não é o homem, como nós, na nossa sociedade. Quem dá é a mulher. A mulher que dá o nome. Então, você vê o meu sobrenome, Moura. Moura é do meu marido, é do genitor, é do meu marido. Quem dá o nome é o genitor daquela prole. Mas, na tradição judaica, ainda do presente, quem dá o nome de família é a mulher. Mas por que Mateus fez vista grossa disso? Não quis considerar. Porque Mateus queria provar que Jesus era o Messias aguardado e profetizado, falado pelos profetas do Antigo Testamento, os profetas do judaísmo. Então, o que ele faz? Ele faz uma genealogia a partir, vindo desde Abraão para chegar na tribo de Davi, porque falava que seria dali, da tribo de Davi, e José era da tribo de Davi. Veja bem, José, se a gente for falar numa linguagem atual, José era da realeza. Por parte de pai e por parte de mãe, José era descendente da tribo de Davi. Maria, ela era da nobreza, porque, de um lado, ela era descendente da tribo
de Davi, mas, do outro lado, ela não era da tribo de Davi. Então, Lucas, quando vai fazer a genealogia de Jesus, desde lá também de Abraão, ele destaca essa tradição, que quem dá o nome é a mulher. Então, é por isso que José também terminou ocupando um pano de fundo nessa história. Porque, como Maria é a mulher que dá o nome de família, e nessas condições de como Jesus nasceu ou viria, nasceu não, como Maria engravidou, então José terminou sendo empurrado mais um pouco para o pano de fundo. Tem muitas teorias, viu, gente? Umas muito boas e outras assim, muito especulativas. O certo é que a gente não tem muitas ideias, porque os textos foram muito manipulados, e também nós não temos muitas informações. Sobretudo os textos da Vulgata Latina, que é o católico, né, que foi feito por São Jerônimo, eles são textos que eles fez o cânone da igreja, mas quando a gente pega, no caso do português, a Bíblia de João Ferreira de Almeida, ou a Bíblia inglesa, a Bíblia de Jerusalém, por isso que nós estamos citando ela como referência, a gente observa que eles pegam não só alguns aspectos da Vulgata de São Jerônimo, a gente pega também originais grego, então, e hebraico, e alguma coisa. Então, essa é a história. Ele era um pai amoroso, ele foi dedicado, era como se Jesus fosse o próprio sangue dele, digamos assim, vamos nos expressar, e em tempo todo, Herodes vai fazer com instância, como vocês vão ver no próximo estudo, o anjo aparece para ele em sonho, e ele tinha essa característica. Ele não tinha uma mediunidade comum, de escrever, de falar, mas ele sonhava, o que pode dizer também que era anímico mediúnico, né? Um desdobramento espiritual, e nesse desdobramento espiritual ele recebia a informação diretamente do espírito. Era a mediunidade chamada onírica, que é revelado por alguém, no caso era um anjo, no sonho. Então, para nós, essa é a figura de José. Um pai amoroso, era um carpinteiro, tinha uma profissão muito humilde, Jesus aprendeu a ser humilde, cumpriu todos os deveres estabelecidos pela sociedade judaica, apresentação no templo, fazer o censo, tudo aquilo. Tudo ele fez. Ele cumpriu tudo, e tanto que, quando ele volta do Egito, quando o anjo avisa, pode voltar, o perigo acabou, Herodes não está mais vivo. Que ele volta, ele se instala, né, num lugar bem assim, numa cidade, numa vilazinha humilde, para não ficar, para proteger o Cristo até chegar o momento dele desenvolver sua missão. Isso é uma coisa. Agora, o que Lucas faz questão de dizer que Mateus também, mas quem fala mais incisivamente é Lucas, é que José assumiu a paternidade legal de Jesus em todos os aspectos que isso pode representar, né? Em todos os aspectos. Legal, do ponto de vista de religião, do ponto de vista de amorosidade, que às vezes a pessoa adota um filho, uma coisa, mas não tem aquele amor ou aquela dedicação. Às vezes não tem nem do próprio sangue. Então, o que Mateus nos lembra nesses versículos do capítulo 1 é justamente, sobretudo 18 ao 25, é sobre essa postura, essa posição ética, moral, de extrema bondade de José, que, sem falar nada, ele revela a sua hierarquia espiritual. Que o Cristo, um espírito da grandeza do Cristo, podia dispensar qualquer pessoa, qualquer equipe para auxiliar, mas ele não dispensou. Então, ele começa contando com um pai amoroso e dedicado. A mãe e o pai amoroso e dedicado. Numa situação como essa que nós acabamos de falar. Na hora que ele vai formar o colégio apostolar, ele precisava de colégio apostolar? A rigor ele precisava? Não. E era um colégio muito heterogêneo,
pessoas muito mais preparadas, outras menos, porque ele mostrava que trabalhar num colégio, que é o que nós estamos querendo na sociedade moderna, é melhor. Não havia, mesmo ele sendo cabeça, muitas vezes ele era o que mais se mantinha calado, ele ouvia mais. Então, como nós estamos trabalhando o Mateus, nós podemos destacar 3 pontos nesse registro de Mateus, para ficar mais sintético, nós até colocamos isso no livro. Um é a tese que Jesus não era filho de José. E está claramente, tanto em Mateus como em Lucas. João, mais ou menos, e Marcos não fala nada. Segundo, impecável o caráter de José, nós já acabamos de falar. Ele era impecável o seu caráter. Ninguém tem dúvida sobre isso. E terceiro, as revelações dos acontecimentos que iriam se dar com a vinda do Cristo mostra que ele tinha uma mediunidade, essa mediunidade em especial, essa mediunidade onírica. Mas, veja bem, não era só o fato dele ser médium. Médium nós temos um monte, mas era a confiança, e ele fazia exatamente do jeito que o espírito que aparecia. Ele não tinha ideia daquele negócio do espírito superior, como nós temos hoje, que um anjo é um espírito que não precisa mais reencarnar. As coisas eram ainda estavam por debaixo do véu, mas ele tinha aquela firmeza de caráter, analisava o que era certo e seguia exatamente. O anjo aparece, fuja para o Egito, ele não esperou amanhecer o dia. Na mesma hora, chamou Maria e Jesus pequeno e foram embora. Quer dizer, não vão arrumar uma trouxa, fazer uma mala, não. Então, vocês notam como é que era também outra característica da personalidade dele. E nós podemos ver, era uma pessoa despachada que tinha capacidade de decisão, não ficava aguardando. Então, tais registros de Mateus é que nos fala que a melhor forma de comunicar com ele era durante o sono. E eu vou destacar alguns pontos, que é o que destaca para nós encerrarmos e fecharmos essa breve conversa sobre o José. Então, primeiro ele assume o compromisso do casamento com Maria, casa para não envergonhá-la, nem que ela morresse apedrejada, né? Cumpre a lei do levirato, e Jesus tinha outros irmãos. Nós não sabemos de nada a respeito desses irmãos dele, que aparecem aqui ou acolá, em um momento, Jesus está fazendo uma pregação, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Mas ninguém fala quantos eram, qual o nome deles. A gente não tem muitas informações históricas. Mas outra coisa que a gente gostaria de dizer é que ele poderia ter repudiado, não repudiou, porque por causa do caráter dele. Ele podia e não seria repreendido, pelo contrário, ele seria elogiado. Então, eu quero mostrar aí nessa característica da personalidade de José. Tudo estava contra ele. Ele estava com uma noiva que na hora que ela falou que estava grávida, ele ficou preocupado com aquilo. Mas ele analisou, ela contou como é que foi a coisa toda do espírito que apareceu, do anjo, ele analisou e aceitou. Então, isso mostra boa índole, que reflete, que analisa e toma uma decisão. Não faz julgamento, porque se fosse fazer um julgamento precipitado, Maria estaria morta por apedrejamento. Então, ele termina se convencendo da virtude de Maria. Que aqui, por mais inusitado que fosse, você já pensou se alguém hoje, nos dias de hoje, no século XXI, chegar para a gente e falar, eu fiquei grávida, mas eu não tive contato com o homem. Foi pelo Espírito Santo, foi um espírito que apareceu e falou que eu ia ficar grávida. Vamos ser sinceros, você acha que algum de nós ia acreditar de imediato? A gente ia ficar com suspeita. Isso é conversa piada. Ela teve algum relacionamento, pode não ter sido completo, um ato sexual completo, mas teve. Então, vocês imaginam isso há mais de 20 séculos, 21 séculos. Então, mais de 2 milênios, mais de 2 milênios. Então, nós temos que prestar atenção como era a personalidade de Jesus. Então, ele
terminou ficando com ela, e aí nós sabemos o restante. Então, outra coisa que se destaca aqui também no livro, que a gente colocou, nós colocamos os pontos mais importantes. Enquanto ele se decidia, ele ouviu tudo aquilo que Maria falou para ele, e ele ficou em silêncio, pensando, o anjo aparece para ele em sonho e fala com ele: José, filho de Davi. Aí que nós sabemos que Mateus explora muito essa linha, filho de Davi. Não temas receber Maria, tua mulher, pois que nela foi gerado, vem do Espírito Santo. Agora, isso é uma tradução. Nós não sabemos, veio de um espírito, talvez ele veio de um espírito. Ela dará luz a um filho, e tu chamarás de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, naquele momento, por certo, com a convicção, com a superioridade do Espírito, José teve consciência que estava vindo o Messias. E que o Messias não teria que vir pela casa de Davi, pela segunda profecia, e que não viria, digamos assim, pelos meios normais, ou pelo menos pelos comuns, usuários. Então, José aceita. Ele já tinha, vamos dizer assim, parcialmente inclinado, viu a inocência de Maria, ele já estava parcialmente convencido, e o anjo fechou a questão com ele. Então, meus amigos, vamos dizer que essa mediunidade onírica de José foi, vamos dizer assim, o instrumento, para nós encerrarmos, foi o instrumento que o plano superior, que Deus, que o próprio Jesus utilizou para guiá-los naqueles primeiros momentos da vinda do Cristo. Em todos os momentos da trajetória do Cristo, assim como nós, que de forma insignificante a comparação, nós estamos anos-luz da evolução dele, do Cristo, de José e de Maria, em todos os momentos da nossa trajetória na Terra, nós temos um meio de ser guiado. Um instrumento, ou é a mediunidade, ou é a palavra de bom senso de outro, ou é o silêncio de outro. Uma situação que não fica boa, tem alguma coisa que precisa ser analisada. Ou uma situação que aparece boa, feliz, também nós temos que analisar as consequências. É isso que o Evangelho de Jesus nos fala. Quando ele diz assim, sejam mansos como as pombas e prudentes como a serpente. Nós estamos chamando a mansidão para analisar os fatos com equilíbrio, mas com prudência para não tomar conclusões que poderão ser precipitadas, tanto na alegria como na tristeza. Para José, ele foi o instrumento que foi usado para que o alto se comunicasse com ele foi através da sua mediunidade onírica. É isso aí, meus amigos, que nós tínhamos para dizer para vocês. Se alguma coisa eu esqueci, nas perguntas eu posso complementar. Eu gostaria de lembrar também que o povo judaico seguia os profetas, né? Os profetas tinham uma importância muito grande, então José sabia da vinda do Messias, e algumas pesquisas que eu fiz sobre José, sobre Maria, alguns filmes que podemos também encontrar no YouTube, são apócrifos, somente para completar, não estou saindo do Evangelho de Mateus, não é uma complementação. É que Jesus, nesses apócrifos, nesses documentos apócrifos, ele fazia pombinhas de barro e dava vida a essas pombinhas. E ali nesses documentos fala que José chamava a atenção dele para não fazer isso em frente ao público. E assim, passo por passo, José percebia que o filho realmente era o Messias falado pelos profetas. Com o passar dos anos, aquela confirmação que Maria estava certa, que este filho veio realmente pelo
a vontade do nosso Criador, que não foi um engano que houve. Então, é uma complementação que eu sei que não está dentro do Evangelho, mas apenas para ilustrar aquilo que eu tenho estudado também sobre José. Qual é o seu nome que eu esqueci? O meu nome é Patrícia, eu estou aqui nos Patrícia. Países Baixos. Ah, que bom. Aí na minha herança genérica, ancestral, Holanda, né? Sim. Bom, eu sou da Holanda. Mas, Patrícia, deixa eu te falar uma coisa. Você fez uma boa complementação. Nós, nesse estudo, nós vamos fazer uma série de 9 livros do Evangelho de Mateus ao Apocalipse de João, e nós queremos continuar na canonicidade da igreja. Quem é que estabeleceu que os livros eram apócrifos e não eram apócrifos? Foi a Igreja Católica. Foi a Igreja Católica, lá com o São Jerônimo. Mais tarde, alguns séculos depois, foi acrescentando. Foi tirando foi absorvendo alguns apócrifos. Nós vamos ter no livro 1, onde fala de Bíblia, a gente teve um momento que a Igreja Católica tirou uns apócrifos, acrescentou outro. Hoje nós temos uma Bíblia que é muito próxima, falando Bíblia, que eu falo o Antigo e o Novo Testamento, muito próxima com a judaica, porque a judaica é um pouquinho diferente, lógico, o Antigo Testamento é diferente, mas por causa de uns livros apócrifos, depois a igreja absorveu. Mas, mesmo assim, o cânon da igreja foi estabelecido de Mateus a João. Então, Mateus não fala sobre isso. Lucas já vai falar, porque a gente quer estudar cada autor para ver a voz de cada um deles, a interpretação de cada um deles. Então, mais uma coisa que isso é um projeto pessoal meu, eu estou querendo, paralelamente a esse estudo, fazer umas publicações sobre livros, publicações independentes que poderia correlacionar sobre os livros apócrifos. São muitos livros apócrifos, não são poucos, não. Então, a gente vê coisas que existem nos livros apócrifos que poderiam até complementar. Sim. Mas, como nós estamos usando uma Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores, né? Inclusive, mas ela segue o cânon da igreja, houve um acordo, mesmo na Inglaterra, nos Estados Unidos, eles seguiram o cânon da igreja. Então, nós estamos querendo fazer, porque isso é interessante. Eu imagino que Jesus, como ele surpreendeu os doutores, quando ele foi apresentado ao templo, na época do censo, que ele foi lá para apresentar que tinha que apresentar quem eram os filhos varão, quem eram os homens da família, e ele foi apresentar que ele ficou conversando com os doutores que ficaram encantados. Eu imagino no dia a dia da vida de José com Maria, quantos fenômenos eles não deveriam presenciar. Agora, a gente tem que olhar tudo isso com um olhar crítico, né? Um olhar crítico significa não é rejeitando, mas vendo pessoas. Nós temos grandes estudiosos no planeta, não muito, uns 7 ou 6, mas, sobretudo, localizados nos Estados Unidos, e, em especial, a Universidade de Nova York, que são pessoas assim, de grande valor, porque nos auxiliam também nessa compreensão. Mas muito obrigada. Eu poderia enviar para você algumas informações dos livros apócrifos que eu tenho acumulado, inclusive um filme que ele é totalmente baseado nos documentos apócrifos. Então, eu agradeceria muito, viu, Patrícia? Olha, já veio na minha cabeça várias vezes. Eu vou escrever nisso aqui, eu vou à parte, no outro dia da semana, analisando os apócrifos. Eu acho que é tudo, né, que possa enriquecer o nosso conhecimento. Eu te agradeço muito essa contribuição. Eu gostaria de me apresentar, que talvez você não me conheça muito bem. Eu faço parte do grupo de ciências no qual você também está.
o grupo de Da... ciência. Ah, Patrícia, ali do nosso grupo Ciência Espírita? Sim, Ah, sim, tá porque o bom, meu tá número bom. estava de Malta, eu residi em Malta durante 10 anos. Ah, tá Então, bom, eu mudei para os Países Baixos agora. Mas eu sou aquela pessoa que de vez em quando posta ali no grupo de ciência também. tá bom, Eu Patrícia, já é te bom. conheci também do outro grupo, Patrícia, agora eu sei Ah, foi também. bom, foi bom. Prazer em conhecê-la de novo. Muito Eu obrigada, o prazer aproveito, é todo meu. eu Muito Envia gostaria de para fazer uma mim, Patrícia. pergunta Fala, para minha vocês querida. duas aí, relacionada então a esses documentos apócrifos. Não tem nada escrito pelo próprio José? Não, que eu Não, saiba, assim de cabeça que eu estou me lembrando, não. José Uhum. sempre ocupou um papel de fundo, de trás das cortinas. É uma coisa. Isso os historiadores, eles são unânimes em falar isso. Não eu, só estou falando. eu Pode recebo ser. também informações de arqueologistas de Jerusalém que quando eles Sim. acham alguma coisa relacionada à família de Jesus, eu recebo. Então, Ah, isso é bom. encontraram caixões de pedra, que naquela época os caixões eram de pedra, e eles É. tinham que colocar o nome da pessoa ali enterrada. Então, se você Ah, quiser fazer uma observação também, é que José, segundo os arqueologistas, as conclusões gerais dos cientistas, que ele teve mais filhos com Maria, além de Jesus. Isso também conclusões. existe essa hipótese Pelos também. caixões, pelo que está lá, que É, falam, fulano, existe essa irmão hipótese. de Jesus. Existe também essa hipótese, mas como assim? Não há como é que se diz? Em termos de ciência, você precisa de uma comprovação, né? Uma evidência, você precisa de uma evidência maior. Porque mesmo os caixões, essas coisas todas, não são suficientes para que a ciência, que eu estou falando a ciência da maneira geral, não só a ciência que estuda a religião. Então, mas eu acho que nós podemos fazer, escrever alguma coisa que possa abrir um pouco a mente, não fechar em cima do simbolismo, das práticas ritualistas, abrir um pouco. Por que esses livros existem? Em um determinado momento, um papa, um conselho secretário falou: esse aqui, porque eram os mais completos, os mais certinhos. Vai ser o cânone da igreja. Eu acho que eles fizeram certo, não fizeram errado. Sim. Agora, a gente tem de considerar outros documentos. O Comitê Científico Internacional, é um comitê, né? Ele não. O fato de existir muitos cientistas que têm pesquisas sérias, que fazem certas publicações, não significa que seja um consenso universal. O comitê científico tem as suas regras para se considerar consenso universal. Então, nesse caso de José e de outros, de Madalena, que foi até explorado, né, numa série muito legal, muito boa, de uma série mexicana, de um escritor mexicano, mas a gente tem que ter um pouco com os olhos abertos, não com aquela credulidade excessiva. Tudo que a igreja falou está errado, não é assim também. Mas também não falar, olha, está vendo isso aqui? Olha aqui o céu, nós temos que encontrar as evidências. Mas mesmo com poucas evidências, a gente pode abrir um pouco a cabeça das pessoas. Para mim será um prazer contribuir com alguma coisa para que você possa fazer uma avaliação a seu critério aí. Posso Tá enviar. bom, eu agradeço muito, viu, Tenho... Patrícia? Agradeço. O prazer é Juntar esse todo meu. material. Obrigada. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta para fazer para a Marta. Está aberto aí para quem quiser perguntar. Quem quiser abrir suas câmeras também para se mostrar. Valéria, Aguinaldo. Enquanto eles pensam, Marta, você falou, né, de toda essa generosidade, dessa dedicação que José teve. Isso também fica bem claro para nós, um pouco que a gente sabe. Você teria registros, há registros de que quando ele casou com Maria já era visível a gravidez dela? Ele se expôs para a Não, comunidade também? se eu saiba, não, viu, Silvana? Pode até, como a gente tem lido muito, por isso nós vamos agora para o livro
de Lucas até o livro de Mateus, de Marcos, Mateus e Marcos. De Marcos vai ser publicado dentro em breve. E nós vamos começar a escrever agora o livro de Lucas. Até Marcos a gente não viu nada, mas Marcos nem fala de Mateus, José. né? Não, nós temos o de Mateus Marcos. publicado, Pronto. o de Marcos está na editora, está na revisão final, deve sair dentro de alguns poucos meses. Então, Marcos nem sequer fala, mas até Mateus nós não vimos nada sobre alguma coisa nesse sentido. Mas eu já selecionei uma vasta bibliografia de Lucas, estou com um bocado de mais coisa, e outras pessoas com esse trabalho que todos nós estamos fazendo, um trabalho em equipe, com vocês, como a Patrícia agora acabou de se manifestar. Eu tenho recebido muitas pessoas caridosamente, gentilmente, fraternalmente, têm me mandado muitas referências. Então, com isso, eu estou com o meu escritório, agora eu estou querendo mudar para outro lugar, porque só tem livros, tem mais livros nesse sentido do que livro espírita, por exemplo. Porque aí a gente tem que pesquisar, né? Para ver. Mas até agora eu não encontrei nada, não. Quem sabe Tem uma obra que foi publicada pela FEB, chamada Da Manjedoura a Emaús, eu acho. Eu já li essa obra. Sim, tem. Eu acho que é um amigo seu também. Ele traz É. algumas informações também Então, históricas, né? De pesquisa. Ele é muito bom, inclusive é uma pessoa, Wesley Caldeira, é meu conterrâneo, Minas Gerais, ele é da cidade de Monte Claro, ele é uma pessoa que ele é pesquisador, ele nasceu para ser pesquisador. O Wesley, ele é da área jurídica, ele é promotor, uma coisa, não é magistrado, ele é promotor, uma coisa assim. Então, o Wesley, ele disseca as coisas. E ele foi uma das pessoas que falou comigo, Marta, se eu tiver alguma coisa, quando você chegar no Evangelho de Lucas, eu vou enviar para você. Outra pessoa que é um pesquisador profundo, inclusive está ligado à Universidade de Jerusalém, e todas essas informações. Eu tenho alguma coisa com a Universidade de Jerusalém, mas não é o Severino Celestino. Uhum. O Severino Celestino tem coisa, como o Pastorino também tem. O Pastorino, eu estou com o material dele todo, inclusive, foi um grande amigo meu, Pastorino, eu tenho até alguns livros dele que ele fez uma dedicatória, e o Pastorino, só que o Pastorino ele era católico, ele era teólogo, doutor em religião, ele foi professor da Universidade de Brasília, mas ele era da linha católica, ele deixou, né? Ele não era mais padre. Os outros é da linha Wesley, a gente vê que o Wesley ele segue muito essa linha do judaísmo e também a linha protestante, sabe? Então, essas pessoas ficaram de enviar para mim alguma coisa em Lucas, agora que nós estamos iniciando. Vamos iniciar na semana que vem, elaborar os textos, começar, e eu vou cobrar deles. Já mandaram muita coisa. Agora a Patrícia vai mandar mais alguma coisa. Então, eu lembrei agora que eu tenho contato, amizade com uma pessoa de alto escalão da Igreja Cóptica de Alexandria, que somos amigos há 15 anos já. E eu vou entrar em contato com ele para ver se ele consegue me dar alguma informação também sobre José. Porque, como você sabe, a Igreja Cóptica ela foi a primeira antes da católica. Foi sim. Eles têm muitos arquivos também relacionados. Então a gente vai fazendo isso. Claro que toda contribuição que vier, viu, Patrícia? Nós somos muito sérios aqui na FEB, nós citaremos seu nome. Mandou, enviou, copiou, a gente cita a fonte, tá? Muito obrigada. Eu já estou até com um documento aqui, assinado por você, que eu vou fazer traduções. Eu vou fazer traduções de livros para a FEB. Oh, que língua você faz, Patrícia? É, já estou aqui com o contrato. Para que língua você traduz? Eu vou fazer traduções de alguns livros. Para que língua você traduz?
Eu vou fazer para o inglês e meu marido vai me ajudar para o holandês. Sim. Porque o nosso porque centro aqui em Amsterdã é muito precário, tem poucos livros na língua holandesa, então ele se prontificou a me ajudar a auxiliar. fazer as traduções. O inglês, para mim, é mais fácil, mas ele vai me ajudar os livros menores, volumes que não são muito grandes, nós vamos começar a fazer. Isso aí você fez com o Geraldo, por certo, né? Que bom, Agora, parabéns para vocês que estão isso é colaborando aí com a ótimo. Não, difusão na Holanda. inclusive, olha, você vê como é que numa live dela, esses livros após, viu, Patrícia? Depois, de repente, quem sabe a gente pode fazer uma publicação conjunta. Pesquisando, Tá vendo? Que bom. Nascendo outra parceria aí, ó. Eu sou uma pessoa muito ligada a todos os fenômenos, a tudo que é relacionado aos fenômenos ligados ao que o Espiritismo e o que Kardec já escreveu. Eu já estudei a fundo sobre os agêneres. Sei, Como também. a Marta acabou de explicar momentos atrás, que por que não ter existido essa fecundação? Se é possível até um espírito materializar como se fosse real mesmo, né? Então, a metafísica vem explicar isso. Eu sou muito ligada à ciência, eu sou bioquímica, sou bacteriologista, e desde minha colega de profissão. Ligada à ciência. Eu amo a ciência, eu estou sempre ali em contato. Tudo que é fenômeno está comigo mesmo. Então, para mim... Você vê, Silvana, desculpa interromper, que aquela tese de íncubos e suncubos de Santo Agostinho, que quando era homem, era íncubos, que o homem, né, que vamos dizer assim, tinha uma relação com um espírito, e quando era o súncubus, era a mulher encarnada que tinha uma relação sexual com o espírito, o íncubus e o súncubus. Então, não é uma coisa tão desproposital, se você for considerar, se nós formos considerar os gêneros e outros espíritos que são muito materializados. Espírito que a gente pensa que é gente encarnada, vamos dizer assim, que são pessoas encarnadas. Então, não há... Agora, a gente não pode explorar isso num estudo desse, né? Um estudo mais popular, para grande público. Aí a gente vai fazer uma publicação à parte. Que tem o sentido de fazer com que a gente reviva o Evangelho, né? Então, o objetivo lembrando da entrega, né, de Maria, o amor. De José. Então, que a gente tire essa mensagem, né? Confiando em Deus, né? Naquilo que Ele nos propõe na nossa vida. Tem uma passagem também que eu estudei, que eu fiquei assim feliz de ter encontrado essa passagem, é que quando José atravessa o Egito, ele é assaltado. E mais tarde nós vamos ver que essa pessoa que assaltou era justamente o bom ladrão. O que seria depois crucificado, né? Foi na cruz, né? Sim, o Dimas, é o chamado Dimas. O Dimas. Então, o Dimas, Jesus reconheceu Dimas, que quando ele era criança, bebê, foi assaltado. Por isso que Dimas também reconheceu Jesus e quis a salvação. Então, isso foi uma literatura que, me perdoe que no momento eu não sei dizer agora qual foi o livro que eu li, mas eu pensei, que maravilha esse encontro. Anos depois, Dimas vem encontrar com Jesus na cruz. Uma situação, Patrícia, querida, nós fazemos esse estudo mensalmente, toda terça-feira, toda quarta-feira do mês. Se você quiser participar conosco, será sempre muito bem-vinda, tá? Contribuindo conosco. Adorei, estou adorando. Não é sempre a Marta que expõe, mas... Não, mas, gente, a gente sabe, a gente está aprendendo, viu, Silvana? Não é falsa modéstia, a gente está aprendendo muito. Às vezes a pessoa pega... Eu já fiz muitas preleções, palestras sobre o Evangelho, mas hoje eu estou sendo até mais cuidadosa, porque o que a gente quer destacar é a necessidade da nossa transformação moral. Nós precisamos criar um plano reencarnatório desde agora, para nas próximas encarnações a gente ser um pouquinho melhor.
Exatamente. Eu Então, teria gente, uma pelo tempo... pergunta. Sim, por favor, Valéria. Depois nós encerramos, Valéria. então, com Olá, Marta. a Oi, prece. Valéria. Marta, eu só gostaria de saber, a Federação Espírita tem um livro, Maria. Você aconselha esse livro para a gente ler? Tem algumas Qual informações? mais? Não é da Federação Espírita Brasileira, não. É de uma outra publicação. Eu acho que você está se referindo ao Aqui livro tá- Maria pelo Espírito Miramês. Mas aqui está escrito Maria, Federação Espírita Brasileira. Não sei. Uhum. Então não é o Não, do Espírito. Não? Uhum. Não é de vocês? Não é. não estou Marta. recordando Uhum. que nós tenhamos esse livro, não. É Pois do eu Espírito Miramês. estava olhando pelo Amazonas, né, para ver se Inclusive, eu já comprava. li esse livro. Já Eu já leu? li esse É livro. aconselhável? Para mim, Ô, é ô, muito poético. Não... Inclusive, fala da fecundação de Jesus, né, de uma Uhum. forma bem mística, assim, não dá para saber como aconteceu, que espíritos superiores trouxeram já, né, o que seria o embrião e colocaram em Maria, mais ou menos isso, sintetizando, né? Uhum. Quem lê a Boa Nova e lê esse livro vê que uma coisa não bate às vezes com a outra. E eu aliás, é uma das características. Eu não conheço o livro, viu, Valéria? Com toda honestidade, eu não conheço. Eu conheço alguns textos, inclusive, se vocês acessarem a página da FEB, o portal da FEB, tem um texto meu lá sobre Maria de Nazaré. Uhum. Mas é um texto curto que eu fiz na época de Natal, para lembrar dela, que deu à luz o Jesus, tudo isso. E eu faço algumas citações pela psicografia do Chico, cito a Ivone Pereira, o trabalho que se faz, as Legiões dos Servos de Maria, que consta naquele livro Memória do Suicídio, de um suicida, e conta também do Hospital Maria de Nazaré. Então, é um livro que vale a pena ler. Mas esse livro, especificamente, eu não conheço. Agora, o Miramês, ele tem essa característica, ele às vezes entra no misticismo, que parece que é uma característica do espírito, talvez do próprio médium. Mas, então, o que acontece? Dá conflitos com algumas obras, cria um pequeno conflito, não um conflito que não possa ser resolvido, mas cria um conflito com obras, por exemplo, psicografadas pelo Chico. Então, a gente não quer desmerecer o espírito, nem o médium, esqueci o nome dele agora, do Miramês, o Espírito Santo, né? Mas é que termina que o Chico tem uma mediunidade mais apurada, né? A mediunidade do Chico é mais cristalina. Mas eu vou até ler esse livro, é bom você ter perguntado. Mas eu acho que é melhor a gente seguir mais os livros clássicos, esses livros assim que dão uma informação mais correta, assim, mais livre de misticismo. mais segura, né, para a gente. Eu É acho mais segura, segura. a palavra mais porque a gente ficar muito assim nessa coisa mística, a gente está querendo sair disso, né? Exatamente. Pois Mas o eu Chico agradeço, também Valéria, que você tem. O citou, Chico também porque tem, né? Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, com Ivone Pereira, Chico Xavier também tem esse livro. Esse também eu não sei. Eu acho que não é também da federação, né? Eu não sei. Não, a Ivone Pereira ela tem no Memória de um Suicídio, ela tem alguns capítulos que fala, e do Ok. Chico Xavier. Tá? Ok. Ok. Agora, Tá bom. no Chico tem poesias, tem Humberto de Campos, que fala sobre Maria, na Boa Nova, lê lá, Maria. isso, Boa Nova, é muito lindo Isso. esse Boa livro. Nova, vale a pena você ler. Obrigada. Nada, querida. Então, mais uma vez, obrigada, Marta, obrigada a todos que participaram. Algumas pessoas saíram por causa do horário, né? A gente fala, na Aí já Suíça está já é tarde. tarde, mas a gente agradece a todos e próximo mês estaremos aqui para o nosso tema 4. Então, para encerrar, eu vou pedir para a Valéria fazer a nossa prece de encerramento. Você faz, Valéria? Faço. Queridos irmãos, elevemos nossos pensamentos
Fechamos os nossos olhos. Deixemos entrar esta luz que agora pairam sobre as nossas cabeças, nossos quartos, nossas salas, nossos lares. Deixemos também entrar esta tranquilidade, este amor, este símbolo do amor que Maria e Jesus representaram para nós e que ainda representa, Senhor. Obrigada também a esses irmãos espirituais que nos ajudam a fazer os nossos trabalhos, que nos ajudam também a praticar o bem, que nos ajuda também a estarmos firmes em nossas tarefas. Muito obrigada, Senhor, por todos esses irmãos, ajudantes, protetores, anjos guardiões, servidores de Jesus, que está sempre ali, com este trabalho, levando à frente e também ajudando a todos os irmãos necessitados. Que esta tua paz, Senhor, paire também a todos esses irmãos que estão, neste momento, nos enfermos dos hospitais, nos abrigos, nos asilos, nas penitenciárias, nas casas de recuperações, em tantos outros lugares onde hajam sofrimentos e guerras, nas ruas. Senhor Jesus, que esta tua paz, que agora paira sobre nós, paire também sobre eles, levando-os o conforto, a consciência de que o caminho é contigo, Senhor, e não sem ti. Obrigada por tudo isso e obrigada também pela nossa saúde, estarmos aqui firmes e fortes, que a tua luz se faça sempre presente, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, irmãos. Assim